Olá, meu nome é Larissa e junto com a Ana Beatriz e a Thelma, eu vou apresentar para vocês o nosso trabalho final da pós-graduação de Arquitetura de Interiores e Light Design. O título do nosso trabalho é A Importância do Projeto Luminotécnico Residencial. Desde os primórdios, o Sol sempre foi a nossa fonte de iluminação natural. Porém, naquela época, ele era a única fonte de iluminação. A partir do período paleolítico, com a descoberta do fogo, o homem percebeu que poderia utilizar deste elemento para iluminação. Então, assim, começou o processo da história da iluminação. Então, a partir disso, o homem desenvolveu ferramentas que poderiam ajudar no transporte deste fogo, e elas eram denominadas de tochas. Elas poderiam ser feitas de diversos materiais, como, por exemplo, madeira resinada e cipó. Com o passar dos anos, também começou a utilização da gordura animal como fonte de combustível dessa iluminação. Aqui a gente pode ver um exemplo de lucerna, que era muito utilizada naquela época. Em 1830, com a exploração do petróleo, as velas, que são bem parecidas com o que hoje a gente encontra, começaram a ser utilizadas. Essas velas, elas eram uma combinação de parafina com esterino. E aqui a gente tem um exemplo de candelabro, que era utilizado nesta época. No século XIX, duas fontes de energias passaram a ser utilizadas em prol da iluminação. A primeira é a lâmpada a gás. Com ela, houve toda aquela transformação. Saiu da vela como fonte de iluminação para a lâmpada a gás. Em 1879, a lâmpada elétrica surgiu. Ela foi uma invenção do Thomas Edison. A partir disso, ela foi substituindo as lâmpadas a gás. Atualmente no mercado, a lâmpada que a gente utiliza hoje em dia é a lâmpada elétrica. Esta também sofreu várias evoluções. No caso, aqui a gente pode ver a primeira lâmpada incandescente, que foi criada em 1879. Depois veio a lâmpada fluorescente em 1938. E em 1962 surgiu a lâmpada LED. O mercado hoje, a que predomina no mercado é a lâmpada LED. A lâmpada incandescente, ela só é mais utilizada para decoração, porque ela já se tornou ultrapassada. Definição de projeto luminotécnico. Entende-se por luminotécnica a ciência que analisa e desenvolve soluções exclusivas para a iluminação de um determinado ambiente. Através dela, é possível obter o controle da qualidade e quantidade de luz desejável, seja o ambiente que for. Numa definição mais conceitual, a luminotécnica é a técnica que estuda e planeja a correta utilização da iluminação artificial em ambientes internos e externos. O projeto luminotécnico, ele envolve vários fatores diferentes que precisam estar em harmonia para proporcionar maior conforto visual, economia e beleza. Através da norma da ABNT NBR 5413, que dispõe sobre as diretrizes para a iluminação artificial, que será possível determinar as lâmpadas e luminárias adequadas para os diversos tipos de cômodos, bem como para os ambientes internos e externos. O que quer dizer? Que, no caso, o arquiteto ou a pessoa responsável por esse projeto luminotécnico, ele tem que fazer uma série de estudos e baseados nessa NBR 5413, para que ele faça a proposta do ambiente, que ele fique mais confortável possível para o usuário e que ele atenda as necessidades deste também. No caso, é uma série de fatores que envolvem esse projeto. Agora eu vou passar a palavra para a Thelma. Eu sou a Thelma, dando continuidade à apresentação da Larissa. Vou falar sobre a importância da escolha do material luminotécnico. O material, ele é de suma importância, porque ele envolve a luminária. A luminária, ela tem alguns aspectos, seja ele decorativo ou funcional.
A luz, ela pode ser bem direcionada e, se corretamente aplicada, ela traz benefícios que afetam diretamente a qualidade e o conforto dos espaços. A luminária, ela tem a função de proteger as lâmpadas. Ela pode orientar, concentrar o facho luminoso, difundir a luz, reduzir o ofuscamento, pode proporcionar um bom efeito decorativo. O estudo luminotécnico, ele nem sempre é lembrado na hora de um projeto elétrico, porque as pessoas acham que pode ser deixado para o final da obra, depois vai aplicar uma luminária, uma lâmpada, um lustre, mas ela não funciona bem assim, porque existem dimensionamentos, e esses dimensionamentos, eles podem ser errados, de acordo com a necessidade de cada ambiente, porque ela pode causar acidente, pode causar desconforto e um consumo exagerado e elevado na energia elétrica, se não for bem dimensionado. Além desse dimensionamento, nós temos a temperatura da cor. O que é a temperatura da cor? Nada mais é que a aparência da cor de uma luz. Quanto mais alta for a temperatura da cor, mais branca é a cor da luz emitida. Quando falamos em luz quente ou fria, nós não estamos nos referindo ao calor físico da lâmpada, e sim ao tom de cor que ela vai dar ao ambiente. A luz quente, geralmente elas são usadas em áreas sociais, em dormitórios, elas devem ter o tom mais quente ou neutro. Elas buscam transmitir uma sensação de relaxamento e aconchego. Já a luz fria, elas são utilizadas em áreas de serviços, cozinhas, banheiros, home offices, salas de estudos, e devem ter um tom neutro ou frio. Por que elas são usadas nesses ambientes? São usadas quando a atmosfera deve ser formal, precisa e limpa, induzindo a um maior e melhor resultado da atividade a que será proposta a realização de um trabalho ou de uma tarefa. Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Ana Beatriz Brugnoli, sou de Arquitetura Interior e Slide Design da pós-graduação, e vou dar continuidade sobre o tema Importância do Projeto Luminotécnico. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre os benefícios de aplicar o projeto luminotécnico na residência. A iluminação é um elemento que pode exaltar ou não a estética de um edifício e trazer diversas sensações aos seus usuários, né? Aqui nós temos alguns exemplos de iluminações externas, né, que estão valorizando esses imóveis. Existem ambientes nas residências que possuem mais de uma função, e isso exige formas diferentes de se iluminar. Aqui nós estamos falando de uma sala com gourmet integrado. Então, nós precisamos também levar em consideração que está entrando muita iluminação natural, o que favorece para a iluminação geral desse ambiente, né? Então, a iluminação artificial, ela está sendo pontual, ela está sendo servida para complementar a iluminação que já existe, que é a natural, né? Então, ficou um exemplo, assim, bem perfeito de como deve ser realmente usada, né? De forma certa a iluminação. As cores quentes trazem sensações de aconchego e proximidade. Então, aqui nós temos dois exemplos, né? Da iluminação mais amarelada. As cores frias trazem sensações de distanciamento e ampliação do espaço, né? A utilização correta das cores quentes e frias em um mesmo ambiente faz com que este ganhe diferentes profundidades. Por exemplo, aqui nós temos dois exemplos de iluminação quente e fria do mesmo espaço, né? Então, nesse caso, a iluminação amarela, ela proporcionou o quê? Muita sombra, trouxe, sim, nitidez para aquele espaço, né? Então, nesse caso, a iluminação branca seria mais indicada. Qualidade da iluminação. Bom, a iluminação, quando ela é bem pensada, ela traz diversas qualidades para um ambiente, né? Seja econômico, né? Quando o profissional vai indicar as luminárias e vai ser tudo pensado de modo que o cliente economize tanto com a energia quanto com os materiais, com as luminárias, vai proporcionar visibilidade, vai ser fácil a instalação, a manutenção, vai proporcionar bem-estar, né, para o cliente, para quem for visitar aquele ambiente, comunicação, vai também mexer com o humor, com o conforto,
e satisfação, né? Por exemplo, a gente chega num ambiente, às vezes com tão pouco a gente consegue deixar o ambiente agradável, que é o caso desse muro. Apenas com umas arandelas a gente proporcionou uma volumetria legal e ficou muito aconchegante. Bom, então podemos concluir que a arquitetura e a luz estão interligadas desde o início dos tempos, né? E devemos sempre ressaltar a importância do projeto luminotécnico nos ambientes residenciais, assim como a sua influência sobre o usuário, pois o projeto luminotécnico não consiste apenas em iluminar o ambiente e escolher peças apenas pela aparência. Por exemplo, a gente não pode comprar uma luminária pensando simplesmente que eu gosto daquela luminária, eu vou colocar aquela luminária. Ou pensando só em fazer a iluminação geral, né? Mas pensar na eficiência da iluminação e principalmente na funcionalidade que os usuários devem ter durante o período em que estiverem usufruindo desse espaço, onde o cliente perceba que o papel do projeto luminotécnico é de extrema importância para a valorização daquele projeto, daquele espaço. Então, nós precisamos fazer o cliente entender que ele precisa contratar. Hoje existem diversos profissionais da área e especialistas em orientar ele da melhor forma possível para ele iluminar aquele ambiente, né? E é isso, pessoal, que nós possamos realmente fazer o nosso papel, que é fazer o cliente entender isso, porque muitas vezes também ele contrata o engenheiro para fazer o projeto elétrico da casa e ele acha que isso já é o projeto luminotécnico, e a gente sabe que não é, né? Então, é isso aí, pessoal. Boa noite, fiquem com Deus.